Para já, vamos então dar-lhe a conhecer uma investigação pioneira. A felicidade e o sorriso estão a desaparecer. É esta a conclusão de um estudo universitário pioneiro a nível mundial que avaliou precisamente a expressividade do sorriso nos portugueses. O estudo que vamos conhecer com o professor Freitas Magalhães é coordenador desta investigação e diretor do Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa. Sr. Professor, muito boa tarde. Boa tarde, muito Carla. bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Grato pelo convite. Sr. Professor, sei que este estudo começou em 2003. É verdade. Já lá vão alguns anos. 7 anos e meio, vai verdade. terminar em 2013. Sim. Em que âmbito é que surge este estudo? Bem, o objetivo é estudar a dimensionalidade do sorriso e para isso tínhamos de ter um laboratório, ou seja, para procedermos a um estudo empírico tínhamos de ter um laboratório. E esse laboratório, neste momento, está a ser a consulta diária aos jornais portugueses. Já analisamos mais de 325 mil fotografias. Porquê os jornais, Sr. Doutor? Foi uma escolha, nós podíamos certamente escolher outra coisa qualquer, mas foi uma escolha na medida em que os jornais podem dar uma indicação precisa da realidade portuguesa. E não é apenas isso, é um jornal, são todos os jornais diários portugueses e, como sabe, alguns até já encerraram e outros apareceram. Nós vamos terminar este estudo em 2013 para fazer uma década de sorriso em Portugal. É esse o objetivo. Até que ponto é que a expressão facial pode indicar a existência de uma emoção que seja exata? Ou seja, posso estar a sorrir, mas por dentro estar triste. Não pode. A expressão facial indica sempre. Sim. Ou seja, mesmo que esteja a indicar aquilo que disse, isto é, eu posso estar a sorrir e estar triste, a sua expressão facial também indica isso mesmo. Porquê? Porque há uma incongruência que nós facilmente detectamos, para quem trabalha diariamente com, por exemplo, a microexpressão, detectamos porque há incongruências emocionais e não há uma simetria do rosto e há também aquilo que nós chamamos de indescrições não verbais, ou seja, quem olha para a face humana consegue ver de facto o que a face diz, porque a face não fala, grita. Muito interessante sem dúvida este estudo da expressão facial, da emoção. Conseguem-se descobrir coisas interessantíssimas, que foi o que aconteceu precisamente ao longo destes 7 anos e meio. É verdade. Doutor, a que conclusões é que chegaram até agora? Que há um declínio da expressão facial ao nível das fotografias exibidas e analisadas. Eu devo dizer-lhe que nós não analisamos todas as fotografias. Uma vez que há fotografias que estão a ilustrar ou a pintar, como se diz na linguagem jornalística, um determinado texto e que não tem nada a ver com o texto. Ou seja, tem de haver uma ligação entre o texto e a fotografia. Uma outra situação é que a fotografia tem, de facto, de obedecer a alguns critérios. Critérios científicos, nomeadamente ao nível de sorriso, os 3 tipos de sorriso que nós identificamos em 2003. Quais são? E também o sorriso fechado, o sorriso superior e o sorriso largo, em contraponto sempre com a face neutra. Foi uma investigação que fizemos em 2003. Sim. E também que seja possível aplicar o código de Ekman, que eu trouxe o livro, que aliás eu vou apresentar hoje em Gaia, na FNAC, e que está esgotado, ou seja, é o livro que saiu há cerca de 1 mês e meio e que os portugueses de facto têm adquirido, até porque eu aqui consigo desvendar alguns daquilo que chamam os mistérios de uma série que tem passado na televisão portuguesa, o Lie to Me, e certamente que as pessoas estão interessadas em descobrir aquilo que dizem muitas vezes a mentira no rosto humano. É verdade, é verdade. Doutor, eu vou-lhe pedir, por favor, para mostrar lá para casa este livro. Está esgotado, mas... Este é só para si. Muito obrigada, com muito prazer que eu aceito e que eu irei ler. Está esgotado, mas vamos aguardar outra edição, certamente, para que quem quiser possa então adquirir este livro e descobrir os tais mistérios da expressão facial. Sr. Doutor, em relação ainda a este estudo, a face neutra e o sorriso fechado são os tipos de expressão facial mais exibidos nos jornais diários portugueses. É verdade. Conforme lhe havia dito, verificou-se de facto um declínio na expressividade.
E a diferença que havia notava-se essencialmente no facto de a mulher sorrir mais do que o homem e de que as crianças eram mais sorridentes, quer do ponto de vista da frequência, quer do ponto de vista da intensidade. E isso constata-se também. Um outro contexto que é importante constatar é a variável social. Isto é, nós temos, de facto, 3 variáveis moderadoras do sorriso humano, constatáveis cientificamente. O primeiro é o género, isto é, a mulher sorri mais do que o homem. O segundo é a idade, nós sorrimos mais na idade reprodutiva e sorrimos menos na idade da senescência. E o terceiro critério que nós estamos a comprovar é, sem dúvida, o contexto social. Isto é, um contexto social que seja desfavorável, por exemplo, uma situação económica ou financeira desfavorável, potencia a inibição do sorriso, com todas as consequências que isso possa acarretar, como, por exemplo, a situação de pouca interação social. Sim. E até pode levar à depressão. Temos, então, interpretar destes dados, doutor, que os portugueses estarão deprimidos, estarão preocupados, ansiosos. Nota-se na face, eu já o disse também em Coimbra, na apresentação do livro, que se nota que estão mais tensos e estão mais ansióticos. Isto é, de facto, a expressão facial que diz tudo, quem vê caras, de facto, vê corações, porque é preciso ver bem as caras. E, de facto, como lhe dizia, os portugueses demonstram isso. Isso é preocupante, porque, como sabe, a partir do momento em que há índices de ansiedade elevados e também uma apresentação ao nível da expressão facial de tensão, isso pode potenciar aquilo que nós chamamos um conflito embrionário, e isso deve ser levado em atenção. Doutora, há também um estudo recente que revelou que metade da população portuguesa está cansada e sem energia. É um estudo baseado num inquérito nacional que avaliou como é que os portugueses se sentem. Portanto, isto está também de acordo com o que diz a tendência decrescente no sorriso e nas emoções faciais. É verdade, vem confirmar essa situação. Eu não conheço o estudo, não sei como é que o estudo foi feito, mas se assim é, de facto, vem comprovar este estudo que nós estamos a fazer ao nível longitudinal, ou seja, há 7 anos e meio. Doutor, no entanto, os benefícios do riso são muitos, inclusivamente para a nossa saúde. Muitos. Aliás, um dos estudos também pioneiro que nós fizemos no Laboratório da Expressão Facial da Emoção, na Universidade Fernando Pessoa, é aquele que diz respeito ao contributo que o sorriso pode dar no tratamento da depressão. Durante cerca de 2 anos analisamos esse contributo, mostrando imagens de sorrisos, nomeadamente o sorriso superior e o sorriso largo, que são sorrisos que se aproximam mais do conceito de felicidade, e constatamos que a exibição de sentimentos e de expressões negativas eram substituídos por pensamentos e sentimentos positivos a quando da amostragem de determinadas imagens. Isso tem a ver com uma teoria que eu também defendo e que se chama a teoria da retroação facial, isto é, eu mostrando a nível da face uma emoção, por exemplo, alegria, vou dar uma indicação e vou estimular, como eu costumo dizer também para as pessoas perceberem melhor, vou fazer cócegas ao cérebro para ele se sentir bem. E isso acontece nos camarins do cérebro e depois o cérebro acaba por apresentar também ao nível da expressão facial essa satisfação. Há uma interação entre a face, o cérebro e a emoção, como está descrito no livro. Sim. E nestas imagens que estamos aqui a ver, são imagens do laboratório? É uma plataforma informática desenvolvida no Laboratório da Expressão Facial da Emoção, que se chama HiMuscles, que descreve toda a configuração muscular que está subjacente a qualquer expressão facial. E nestas imagens podemos constatar, de facto, que, sabendo ler o movimento muscular, é possível também saber ler qualquer emoção, nomeadamente as emoções básicas. Não é? Sem dúvida, muito interessante. E está disponível para que as crianças, os jovens e os adultos possam ter contacto no laboratório. O laboratório está de portas abertas, sempre. E nós recebemos muitos alunos do ensino secundário, do primeiro e segundo ciclos. Estamos sempre abertos, aliás, o rosto humano é um filão e, como tal, é a parte do corpo, como sabe, que mostramos mais ao mundo durante a vida e é impossível escondê-lo.
E quanto mais tentamos esconder as expressões, mais as mostramos, não é? Mais mostramos quem somos. Vamos agora ver então algumas imagens para percebermos um pouco melhor este assunto. Doutor, eu vou-lhe pedir isto significa a análise ao nível da microexpressão, isto é, nós depois de analisarmos a expressão no seu todo e de forma mais física, acabamos por filtrar ao nível da microexpressão os movimentos que nos interessam e que estão subjacentes a qualquer expressão facial. Isto são os traços de uma determinada expressão ao nível da microexpressão. Só é possível fazer isto a nível de computador. Sim. Isto é, quando as pessoas não estão treinadas e não conseguem a olho nu verificar, devem recorrer à microexpressão, que também explico no livro. Sim, não é o seu caso, que o olho não consegue determinar. Já há muitos anos, há mais de 25 anos que eu analiso a expressão facial. E certamente que há situações que não me escapam, como é óbvio, não é? Por exemplo, neste caso, o que é que podemos... Aqui é a constituição de todos os músculos faciais. Não sei se terão alguma imagem na qual é possível detectar, por exemplo, as HAUs. HAUs significam Action Units, que são unidades de ação facial, desenvolvidas pelo meu amigo Paul Ekman, que há mais de 50 anos nos Estados Unidos, e que este código de anotação da expressão facial é utilizado, por exemplo, ao nível do sistema judicial norte-americano, para detectar as incongruências emocionais, que vulgarmente chamamos de mentira, em interrogatórios e inquirições judiciais. Muitas vezes as pessoas questionam-se se esses métodos serão credíveis ou não, mas estão cientificamente comprovados. Claro. Senão não eram utilizados. Aliás, a CIA e o FBI utilizam-nos há mais de 40 anos e a Scotland Yard aqui no Reino Unido também utiliza. Em Portugal é proibido, como sabe, filmar os interrogatórios e as inquirições. Doutor, eu sei que foi distinguido pela maior editora médica e científica também já lhe disseram isso, mundo. Está bem informada. Fez bem o trabalho de casa, claro, aliás, não faço sempre. Claro. O que é que significou para si esta distinção? Bem, às vezes é difícil encontrar algumas palavras para definir o que os outros pensam de nós, mas julgo que é o reconhecimento da face, isto é, o reconhecimento do trabalho que eu faço sobre a face humana. E ainda mais sendo o único português incluído numa enciclopédia de divulgação internacional, ao nível universitário e não só, pela maior editora, uma editora muito consagrada na área médica e na área científica, Elsevier. É sem dúvida, primeiro pelo convite que foi feito pelo meu colega norte-americano e em segundo lugar pelo facto do Comitê Científico Internacional, após um escrutínio aturado, ter decidido por unanimidade incluir o artigo, que são cerca de 42 páginas, numa enciclopédia deste género. É um reconhecimento para mim, certamente, mas mais até para a Universidade de Fernando Pessoa. Sim, eu também congratulo Muito obrigado. por esta distinção, Soutor, e vou referir mais uma vez que, para quem estiver interessado, aqui está um estudo inédito que pode ser consultado neste livro único em Portugal, da autoria do meu convidado, o professor Freitas Magalhães. Para já está esgotado, mas brevemente, esperemos nós, já haverá outra edição disponível para que todos possam descobrir os mistérios da face e da emoção. Professor Freitas Magalhães, foi um prazer foi um enorme prazer, aliás, tê-lo aqui connosco. Muito obrigada. Muito grato pelo convite. Sua presença. E nunca se esqueça que um sorriso é uma curva que tudo pode endireitar. Muito obrigado. Muito obrigada, Soutor.